Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 13 até o 15, que diz assim: A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lá no livro de Atos, capítulo de número 9, vai nos contar sobre a conversão de um homem. Esse homem era Saulo. Esse homem era aqui, o que diz no versículo de número 13 que eu acabei de ler. Ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era um opressor. Mas ele conseguiu alcançar a misericórdia do Senhor Jesus, Um dia o Senhor teve um encontro com aquele homem. Atos capítulo de número 8, versículo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Ele era um homem rude, um homem que perseguia os cristãos. Ele esteve, presente quando o primeiro mártir morreu, que foi Estevão. Quando o primeiro mártir ali foi, apedrejado por amor, a palavra do Senhor Jesus. Esse homem estava presente. Mas um dia ele teve um encontro diferente, um dia ele indo perseguir mais uma vez, um dia ele indo, ali atrás de alguns discípulos, para fazer mais uma dessas atrocidades. Aconteceu algo diferente na vida daquele homem. A palavra do Senhor Jesus vai dizer, que uma luz muito forte, cercou a vida daquele homem, a ponto dele se prostrar em terra. Primeira coisa que eu quero dizer para você, lá em João capítulo de número 8, versículo 12, o Senhor Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. E essa luz, um dia resplandeceu na vida desse homem cruel. E algo que eu acho muito interessante aqui, que quando, essa luz cercou aquele homem, primeira atitude que ele teve, ele se prostrou em terra, ele não aguentou, quando ele viu aquela luz. Sabe por quê que eu quero dizer para você? Porque quando nós vemos essa luz, quando nós temos encontro com essa luz, não existe nenhum homem grande, nenhum homem valente que continue, de pé perante essa luz. Não tem ninguém, que tenta ser maior, que tenta se exaltar perante essa luz. Porque quando essa luz, ela ilumina o nosso caminho, ela nos leva a nos prostrar. Por quê? Porque essa luz é Jesus. Aquele homem teve um encontro com essa luz. E ele ouviu, depois dele se prostrar, ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu, aquela voz chamando ele pelo próprio nome. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus te conhece pelo seu nome. Ele sabe, quem você é. Aquele homem caiu por terra, ouviu a voz e ele teve a curiosidade de saber, da onde que vinha aquela voz. E ele perguntou: quem é, Senhor? E o Senhor se revelou então para aquele homem e disse: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Talvez você tenha ouvido o Senhor Jesus te chamar pelo nome nessa manhã. Talvez você tenha ouvido o Senhor Jesus falar com você. Talvez você já tenha visto essa luz, brilhar na sua vida. E você, ainda está perguntando, mas o que eu devo fazer? Saulo ali perguntou para aquele homem, perguntou ali para Jesus, depois que Jesus se revelou para ele que era Jesus, a quem ele perseguia. Ele perguntou: o que queres que eu faça, E talvez, o Senhor Jesus quer que você tome essa atitude nessa manhã, Senhor Jesus quer que você pergunte para ele: o que queres que eu te faça? E ali, aquela voz instruiu ele o que ele devia fazer. E ele fez tudo,
o que ele tinha que fazer. E que eu acho interessante que, mesmo ele sendo aquele homem opressor, aquele homem tão terrível, o Senhor Jesus tinha um plano na vida daquele homem. Depois que ele fez tudo aquilo, né, a palavra do Senhor vai dizer que ele chegou até um certo discípulo chamado Ananias, e o próprio Senhor Jesus falou ali, né, para Ananias que ele era um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Ou seja, Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus. Se você tem ouvido a voz do Senhor nessa manhã falando com você e tá perguntando, né, para o Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor tá te dizendo, levanta-te, toma posição, faça o que o Senhor quer que você faça. Segue naquilo que ele tá te mandando, porque ele quer restaurar a sua visão. Ali depois que Saulo teve encontro ali com aquele homem de Deus, o Senhor, né, fez promessas na vida dele e restaurou a visão dele, porque ele era um vaso escolhido. Talvez você está perguntando, até duvidando, porque você acha que você é muito pecador. Mas lá em Marcos, capítulo de número 2, versículo 17, Jesus disse, né, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para isso, Jesus veio para salvar os pecadores. Saulo era um homem terrível, mas teve um encontro com a luz e ali ele mudou, né? De perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. De perseguidor de pregador, agora ele passa a ser um pregador da palavra do Senhor. E agora, né, ele, depois dessa conversão tão maravilhosa que ele disse, que ele teve, né? Agora ele mesmo disse que foi a graça de Jesus que superabundou a fé e o amor que em Cristo Jesus, porque ele alcançou a misericórdia, mesmo sendo um opressor, um perseguidor, um blasfemo. E ele vai dizer, essa palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para justificar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para transformar os pecadores. E ele quer salvar você também. Se ele salvou Saulo, um homem cruel, independente da sua situação hoje de manhã, independente do que você está vivendo na sua vida, independente dos pecados que você, né, talvez se encontra embaraçado, independente se você acha que você é um indigno, eu quero dizer para você, se esse homem cruel teve um encontro com Jesus e teve a sua vida mudada, Jesus também pode transformar a sua situação, ele pode transformar a sua vida, ele pode fazer de você uma nova criatura, ele pode fazer de você um pregador da palavra do Senhor Jesus. Mas você tem que crer no Senhor Jesus. Talvez você esteja perguntando, né, mas o que eu devo fazer, então, né, para eu ter essa vida diferente? O que eu devo fazer, né, para me ter esse encontro com o Senhor Jesus? Lá em Romanos, capítulo de número... Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, vai dizer assim, ó: se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É isso que você precisa fazer para que você tenha a vida mudada, assim como Saulo teve naquele dia. Você precisa confessar o Senhor Jesus com teu coração e crer que ele ressuscitou dos mortos. Confessar, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que nele crê não será confundido. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.